cada vida, a cada coração. Leva cativo, Deus. A tua palavra diz que tu transforma um coração duro, um coração de pedra em um coração de carne. Deus, um coração de terra fértil, um coração de terra úmida, para que essa palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Senhor, cobre ele, Pai. Esconde ele atrás da tua cruz. Não queremos ouvir palavra humana, palavra, Senhor, de elocução humana, não. Queremos ouvir somente a tua voz. Fala conosco essa noite. Em nome de Jesus. E que cada mente que ainda está aprisionada de Satanás, que cada mente aqui que ainda está em correntes malignas, eu decreto agora que caia por terra em nome de Jesus. Senhor. Senhor, dá entendimento, Aleluia. dá lucidez, abre o entendimento do teu povo para que a tua palavra possa cumprir, Deus, aquilo que ela foi mandada. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, e te entregamos tudo, e para que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. A igreja diz: amém. Amém, amados. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Israel, pode sentar, meu filho, em nome de Jesus. Amém. Tá. Em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 diz assim: porque, ainda que andando na carne, não militamos, não guerreamos como? Segundo a carne. Por quê? Porque as armas das nossas milícias, ou seja, a arma da nossa guerra, não são carnais, mas o quê? Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém, querido? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra. Pai, que nesta noite não seja uma palavra minha, da minha carne, da minha mente, do meu ego, não. Que eu diminua e que tu cresça. Senhor, que todo espírito das trevas que levante-se contra a palavra de Deus vai cair por terra agora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que venha tentar roubar a nossa atenção, roubar o nosso entendimento, roubar a boa semente da tua palavra, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro céus abertos, como nós falamos. Venha o teu céu neste lugar, que os céus venham se abrir, que a tua palavra venha ministrar em nossas vidas, que nós possamos sair daqui renovados, purificados, transformados, Senhor, restaurados pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença, em nome de Jesus. Que não seja eu, mas seja tu falar. Fala, Senhor, com nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Desculpa. Eu quero saudar aqui irmão Marcelo Freitas, que está vendo online. A minha tia Eunice, lá do Rio. Minha tia Anice Raposo, lá do Rio, está ouvindo. Eu não consigo ver mais quem está aqui, porque não aparece para mim. Mas quem está vendo online aí, que o Senhor fale ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Queridos, a palavra de Deus fala que apesar de andarmos... Oi? As crianças, vem rapidinho, crianças. Vamos orar por vocês, rapidinho, vem correndo, para a gente ter o nosso culto para as crianças. Rapidinho para nós orarmos. Em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Tente suas mãos, vamos orar pelas crianças. Senhor, ministra o coração delas. Senhor, que a mesma unção derramada aqui seja derramada lá, Senhor. Que a mesma palavra profética que seja ministrada aqui possa ministrar o coração delas. Que elas possam sair daqui, Senhor, hoje renovadas, edificadas. Que elas possam chegar em casa, Senhor, cheio da Tua presença, com o coração edificado na Tua palavra. Capacita a Tua serva que vai ministrar sobre elas. Que haja uma unção dos céus sobre elas, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz? Amém. Queridos, então, a palavra de Deus fala que, apesar de nós andarmos na carne, não militamos segundo a carne, até porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, é contra o que, queridos? Quem sabe? Principados, potestades, espíritos malignos. Mas a palavra de Deus fala que as nossas armas na milícias, elas são o quê? São espirituais, poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza, querido. Então, Deus nos dá armas. Veja bem, Deus te capacita com armas espirituais para destruir toda barreira que nos impede de avançar no reino, que nos impede de alcançar o impossível de Deus. Eu pergunto aqui, querido, quem precisa de uma intervenção divina em alguma área?
Sabe o que é divino? É aquilo que você já tentou arrumar com as tuas mãos, com os teus braços, e você não conseguiu. Você tentou, se esforçou, mas por máximo que você se esforce, por máximo que você se dedique, por mais que você faça, você não consegue vencer essas fortalezas que te aprisionam. Pode ser numa área mental, psicológica, emocional, financeira, sexual. Enfim, muitas são as áreas. Mas quem é que precisa alcançar o impossível de Deus? Querido, eu preciso. Eu preciso. Tem áreas da minha vida que, se não fosse a graça de Deus se renovar a cada manhã, eu seria consumido. É o que a palavra de Deus fala. Que se a graça do Senhor e a misericórdia não se renovasse a cada o quê? A cada manhã, nós seríamos consumidos. Então, amados, a palavra de Deus fala que tem armas espirituais que nos ajudam a destruir toda a fortaleza que nos amarra. A primeira e mais conhecida é o quê? É a oração. A palavra de Deus fala em Mateus 21:13, não precisa abrir, que a minha casa será chamada casa de oração. Então, a casa do Senhor é casa de oração. E 21:22, Mateus fala, e tudo que pedires em oração, crendo, o que você receberá. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então, nós aqui já sabemos do poder da oração, como a oração é poderosa para quebrar cadeias, fechar a boca de leões. Daniel orou e a boca do leão foi fechada. Curar enfermidades, nós tivemos aqui a irmã Deise. Faz assim, irmã Deise, para o pessoal te conhecer. A irmã Deise esteve quarta-feira aqui e ela estava com a perna dela inchada, já há 2 meses, é isso? Minha esposa, que é da área médica, disse que era o quê mesmo? Poderia ser? Psoríase, é isso? Não, não é psoríase. Como é que é o nome? Isipela. Eu já tive isso, irmão, isipela é terrível. Se você não cuida da isipela, ela causa até amputação de membros. E para você tratar, você tem que tomar um antibiótico fortíssimo. Eu lembro que quando eu tive que tomar, isso foi em 2000. Eu lembro que eu recém tinha me formado sargento, eu estava na base aérea de Canoas. Eu tive que ir lá, fui no médico, o médico me receitou um antibiótico, que era só 400 e 500 reais, querido, na época. Na época, eu fico imaginando hoje quanto que deve ser. Caríssimo, tive que tomar. E a irmã dele esteve aqui há 2 meses com as pernas inchadas. Nós em oração, porque culto de quarta-feira é culto de poder de Deus, todo culto é culto de poder, mas quarta-feira a gente foca na oração, e a irmã estava ali, as irmãs foram orar, e a perna dela desinchou na hora. Ela não conseguia dormir, é verdade, irmã Deise? Estou mentindo? Não, ela não conseguia dormir, e a perna voltou a inchar, irmã? Não, por quê? Porque Deus ouve oração, e Deus cura enfermidades, querido, ainda hoje. Irmão Ramon estava com a rim ali, foi no hospital, não sabia o que vai. Deus curou teu rim, irmão Ramon. Oh, glória a Deus, olha aí, ó. Deus curou, aonde? Oração. Estava no pequeno grupo, orando, e o fogo caiu, e a cura chegou. Quem mais teve testemunho de cura aqui também? Oração? Enfim, são diversas. Então assim, ó, a oração ela fecha a boca do leão, a oração ela cura enfermidade, ela liberta de prisões, pois tudo é possível ao que crê. Porém, será a única arma que Deus nos dá é a oração? Será que é a única arma que Deus nos deu? Lucas 10, abre para mim, por favor, Rafa, 10:1. Em 10:1, não precisa abrir não. Jesus envia 72 dos seus discípulos para anunciar o reino de Deus. E eles saíram de 2 em 2. Aí foi eu e o Thales, foi o Cristiano, irmão Ramon, foi o Gilson e o irmão Osório, aí foi a Deise com a irmã Kelly, a irmã Rita foi com a irmã Fátima, e foram lá levar o evangelho do reino. Mas eles não apenas foram levar o evangelho do reino, eles não foram apenas pregar, mas diz a palavra que quando eles voltaram felizes e alegres. Por quê? Porque ele dizia assim: Senhor, nós curamos enfermos no teu nome. E eles voltaram dizendo assim: até os demônios se sujeitavam ao seu nome. Então, esses discípulos, eles experimentaram o sobrenatural de Deus, o poder da oração no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Irmãos, há poder, nós cantamos, há poder no nome de Jesus. Oh, para cadeias quebrar, querido, quebrar, oh glória a Deus. O nome de Jesus quebra cadeias, querido.
O nome de Jesus destrói fortalezas. Porém, Mateus 17:14. Diz a palavra de Deus que esses discípulos estão ali orando pelos enfermos, porque Jesus orava, Jesus curava, mas os discípulos também, querido. Imagina, mais de 5.000 pessoas ouvindo o evangelho da pregação do reino de Deus através de Jesus. E diz a palavra que os discípulos também oravam, repreendiam demônios, porém, diz a palavra no 17:14, quando chegaram, bota aí, querido, Mateus 17:14, diz assim, que quando chegar a multidão, ou seja, uma multidão, irmão, quando é multidão, querido, é multidão. Tu imagina, querido, se hoje em dia, se a gente diz que Deus está curando, enche a igreja, imagina naquela época. E diz a palavra que aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, dele quem? Jesus, tem misericórdia do meu filho, que ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, e eu trouxe a quem? Aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vós sofrereis? E ele disse, traga-me para mim. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Depois disso, os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram assim, por que não podemos nós expulsá-lo? Agora veja aqui, querido, os discípulos, eles já haviam vivenciado a experiência sobrenatural da cura. Eles também, como nós vimos, eles já haviam visto demônios se sujeitarem ao poder do nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Porém, quando foram expulsar desse jovem, a libertação não aconteceu. E o interessante é que não foi um discípulo. Ele não falou, olha, eu trouxe para o discípulo Pedro e Pedro não conseguiu. Não, ele falou no plural, eu trouxe aos seus discípulos. Por quê? Eu fico imaginando, chegou para Pedrão lá, Pedrão ousado, chegou lá, está endemoniado aqui, ó, sai em nome de Jesus. E o demônio nada, se jogava no chão, se jogava na água, se jogava no fogo, se distribuchava no chão e nada. Daqui a pouco, vinha Boanerges, os filhos do trovão. Quem são os filhos do trovão? Quem sabe? Tiago e João eram considerados filhos do trovão. Chegou eles lá, eu creio por Jesus ter apelidado eles de filhos de trovão, porque eles deveriam ter um vozeirão, né? Chegava em nome de Jesus, sai agora, e nada. E assim foi passando por todos os discípulos, por Tomé, por Tiago maior, Tiago menor, foi passando por todos eles, e nenhum deles conseguiram. Por fim, diz a palavra que eles não entenderam o porquê de não acontecer. Por quê? Porque eles já estavam vivendo isso, querido. Era natural, eles estavam vivendo um momento de grande avivamento, onde eles oravam, e não apenas Jesus, mas eles no nome de quem? No nome de Jesus, oravam e os enfermos eram curados. Demônios caíam ao poder do nome de Jesus, mas naquele momento, eles fizeram aquilo que eles já estavam acostumados a fazer, e nada aconteceu. E eles perguntaram, Jesus, por que esse demônio não saiu pelo teu nome? Lembrando que Jesus estava onde, querido? Jesus estava do lado. Jesus não estava longe. Tanto que quando os discípulos tentaram, o próprio Pai chegou para Jesus e falou assim, olha, tu pode me ajudar porque nem os seus discípulos conseguiram. E aí, diz a palavra de Deus que Jesus repreende o espírito mal, a criança fica sã, e eles perguntam, Jesus, por que a gente não conseguiu? E aí Jesus no 20 fala assim, ó, então Jesus disse-lhes, por causa da vossa, cadê 20, querido? Por causa da vossa incredulidade. O que é incredulidade, querido? Falta de fé. Então, irmã Ana, por falta de fé, como é que é o nome do irmão lá do fundo? É Roger? Como é que é o nome dele? Seu nome, meu líder, esqueci seu nome, está nos visitando. É isso? Como? Ronei. O que é incredulidade, Ronei? Falta de fé. Falta de fé. E ele fala, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá e há de passar.
E ele diz, e nada vos será impossível. Querido, quem crê no nome de Jesus, nada será impossível. Qual que é o teu impossível hoje, querido? O impossível talvez seja emagrecer que nem eu. Tá difícil, irmãos. Até porque eu quero emagrecer sem parar de comer bobagem, difícil. Dura coisas me pedeste, meu Deus. Mas eu não sei qual é o seu impossível, mas a palavra de Deus fala aqui, para aquele que tem fé, nada será impossível. Mas ele continua dizendo assim, mas, porém, entretanto, todavia, próximo, querido, 21, Rafa, foi, mas, porém, entretanto, esta casta de demônios não se expulsa, senão por oração e jejum. Olha aí. Então aqui, Jesus ressalta que havia uma potestade, uma casta demoníaca, que não apenas a oração, a qual havia sido feita, era suficiente, mas que havia necessidade de outro instrumento, para que alcançasse o objetivo da oração. Qual que era o objetivo da oração? A cura. Havia necessidade que a oração fosse junta com o quê? Com jejum. Então ali, naquele momento, Jesus apresenta a segunda arma poderosa em Deus para quebrar fortalezas, amarras, para que o impossível se torne possível. É a fé orando em oração e também com jejum. Agora eu pergunto, mas o que é jejum, querido? O jejum, na sua palavra, na sua etimologia, jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por um período de tempo, com um propósito específico. Por exemplo, hoje em dia fala-se muito de jejum intermitente. E não dentro da igreja. Se você vai hoje nas clínicas de emagrecimento, você vai hoje nos consultórios médicos, os médicos falam dos benefícios do jejum intermitente. Que é o quê? Simplesmente eu parar de comer por um tempo. Eu vou fechar a boca, eu vou tomar água, eu vou tomar líquidos, eu vou tomar suco de limão com sei lá o quê, eu vou tomar um suco verde, eu vou fechar a boca, aí eu fico um dia sem, um dia com, 2 dias sem, 2 dias com, e aquilo ali vai fazer o quê? Benefícios para o meu corpo. Porque o jejum traz benefícios, ele desintoxica o nosso corpo. Jejum intermitente é maravilhoso, porém, querido, o jejum, ele não tem apenas o poder de desintoxicar o teu corpo, mas ele tem o poder de desintoxicar a tua alma. E o problema é que hoje muitos cristãos não desconhecem, aliás, hoje desconhecem o que a palavra de Deus fala sobre o jejum. Ou conhece muito pouco. E amados, sem dúvida, o jejum é uma arma poderosa para o servo de Deus. Jejum é uma arma para destruir fortalezas e para fazer do impossível possível. Jesus falou assim, ó, isso é impossível, porém, para aquele que ora, crendo sem duvidar, através da oração e do jejum, o impossível se torna possível. Agora a questão é, por que eu devo jejuar, pastor? Eu vejo o nego falar que tem que orar, se consagrar, jejuar, mas por que eu devo jejuar? Querido, será que o jejum, pensa comigo, querido, não, eu jejuo porque isso agrada a Deus. Aí eu penso assim, será que o jejum faz Deus ficar mais bonzinho? Não, eu vou jejuar para que Deus fique mais bom, para que Ele fique mais misericordioso e me abençoe. Será que é isso? Não, querido. Porque o jejum, ele não muda. Pode esquecer, o que foi? Nem sei. Está aqui. Amém. Então, o jejum, ele não muda Deus, querido. Entenda que quando você está jejuando, não significa que Deus vai ver assim, tadinho do cristiano, né? Ele está passando fome, necessidade, não está comendo chocolate, não está. Eu vou abençoar ele. Não é isso. O jejum não muda Deus. Você jejuando ou não, Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Não há mudança em Deus. Contudo, quando você jejua em consagração ao Senhor, Ele vai mudar você.
O ato de jejuar, ele deixará o nosso espírito mais sensível ao Espírito de Deus. Por quê? João 4:24 fala que Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem o quê? Em espírito e o quê? E em verdade. Opa, peraí. Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, ele procura os adoradores que o adorem em espírito. Então, o jejum, ele faz o quê? O meu espírito está sensível ao Espírito de Deus. O jejum, ele cria uma atmosfera completamente diferente, querido. Quando você começa a se consagrar em oração, jejuando, o fluir do Espírito Santo de Deus ocorre naturalmente. O meu espírito, querido, quem aqui já buscou, Deus fala, quem já falou isso? Senhor, fala comigo. Alguém já orou assim? Alguém já foi no culto dizendo assim, Deus, eu preciso ouvir a tua voz nessa noite. Deus, eu preciso de uma mudança na minha vida, eu não sei mais o que fazer. Deus, fala comigo. E se eu te disser que Deus está falando contigo o tempo todo, querido? Deus está falando contigo através dos profetas na igreja. E quando eu falo profetas, a maior profecia, sumiu minha Bíblia que estava aqui. A maior profecia, querido, é isso aqui, ó. É pequenininha, mas dá. É a palavra de Deus, querido. Deus está falando contigo toda vez que você abre essa palavra. Deus está falando contigo no louvor, querido. Quantas vezes eu entrava no meu carro e falava, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. Eu botava um louvor, e o louvor falava exatamente aquilo que eu precisava ouvir de Deus. Mas a questão é que quando eu jejuo, o meu espírito fica mais sensível à voz de Deus. Porém, o oposto também é verdade. Quanto menos eu me consagro, quanto menos eu busco Deus, quanto menos eu entro nesse lugar, mais difícil também é ouvir a voz de Deus. Então, quando eu jejuo, o mundo espiritual fica mais sensível. Alguém já entrou no ambiente de uma igreja e sentiu, nossa, eu sinto uma atmosfera do céu nesse lugar? Quantas vezes eu já entrei em igreja, já entrei em casas de irmãos, e eu entrava e falava assim, nossa, há uma atmosfera diferente nesse lugar. Por quê? A atmosfera do céu. Mas em compensação, pode entrar uma pessoa aqui, e eu já ouvi muito isso, pessoas, essa semana foi, qual foi o dia? Ah, foi a irmã Zete, Elisete. Ela passou aqui no domingo, foi domingo passado, e ela perguntou, pastor, que horas é o culto? Eu falei, irmã, começa às 7h30, ela passou, voltou, Deus falou com ela, já trouxe o filho. Cadê a Sandra? Sandrinha? Cadê a Sandra? Oi? Amém, eu estava aqui, eu estava o Cristiano também. Foi embora, tristeza. Mas ela veio, trouxe a Sandra, trouxe o Cristiano, trouxe a sogra, a cunhada, a prima, a vizinha. Por quê? Porque ela falou assim, pastor, eu senti uma presença de Deus nesse lugar. Eu senti um cheiro, foi isso, irmã? Um cheiro de unção nesse lugar. Querido, quem está sensível a Deus, ouve a voz dele. Agora, a mesma pessoa pode entrar num ambiente, sentir a presença de Deus, ouvir a voz do Senhor, e eu entrar com meu coração duro, endurecido, e não ouvir nada. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que as coisas de Deus são o quê? São espirituais, querido. Então, a consequência do jejum é o quê? Que o jejum junto com o coração, ela torna o quê? Ela torna o impossível. Ele faz com que as fortalezas do inferno que aprisionam a minha vida caiam por terra e o impossível se torne possível. Em 2 Crônicas, nós vemos lá Josafá. Eu não vou ler, porque a história é grande. Mas diz que Josafá fica apavorado, porque começa a vir os edomitas, começa a vir os midianitas, e um monte de povo vem contra ele. Manda as cartas para o rei Josafá, dizendo assim, olha, nós vamos passar o rodo, vamos destruir esse teu reino, o teu reino não vai ficar pedra sobre pedra, e eu quero ver quem é o teu Deus para me impedir disso. E diz a palavra que quando Josafá ouviu as notícias do povo que queria invadir o povo de Judá, ele temeu.
Ele teve grande medo. E, querido, é natural nos desesperarmos diante do inevitável, diante de uma luta terrível. Por exemplo, é normal o medo tomar conta do meu coração quando meu marido diz que não vai voltar e que o casamento acabou. É normal você se desesperar. Ou quando a sua esposa fala, olha, eu não quero mais, acabou o casamento, eu vou embora. É normal nós nos desesperarmos quando o nosso filho fica doente e a gente leva no hospital e o médico fala assim, olha, essa doença é grave, é muito grave e eu não sabemos como ele vai ser curado. Normal. Ou, por exemplo, quando os seus filhos, que você criou com muito amor e carinho, hoje está sendo seduzido pelo crime, pelas drogas, na rua. É normal você ter medo, querido. E aí diz a palavra de Deus que o diabo chegou para Josafá e falou assim, ó, acabou, você já era, você e teu povo vai morrer. Porém, você pode dar ouvido à voz do inimigo ou você pode fazer o que Josafá fez. Diz a palavra, se vocês depois quiserem ver 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz a palavra assim, que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. E o que é buscar ao Senhor? O texto fala, abre aí para nós rapidinho, 2 Crônicas 20, querido. 2 Crônicas fala assim, ó, Josafá teve medo, se apavorou diante da notícia de um grande exército vindo para destruir o povo dele. Mas diz a palavra que ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E diz a palavra que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E diz a palavra que todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor, querido. O rei Josafá não tinha exército, não tinha armas, não tinha capacidade e qualificação para derrubar esse inimigo, mas ele podia buscar ao Senhor. E diz a palavra que ele se pegou a jejuar e a colocar todo o povo para lá e clamar, e a resposta de Deus foi assim, olha, querido, não, a resposta de Deus, o povo orou, o povo clamou, o povo se consagrou, o povo jejuou, e a resposta do Senhor foi assim, ó, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão. E ele fala assim, porque a peleja não é vossa, mas minha. Querido, quando você se coloca a buscar o Senhor, quando você começa a orar, a se consagrar com jejum e oração, o Senhor nos responde dizendo assim, essa luta, esse problema, essa dificuldade, essa necessidade, essa tua realidade hoje, não se apega a ela, porque eu sou o Deus do impossível e eu posso mudar todas as coisas, querido. E amados, diz a palavra de Deus que Josafá, ele botou o ministério de louvor para louvar na frente, e foram louvando e adorando. Quando chegou lá, os exércitos que estavam contra ele, eles começaram a guerrear um contra o outro, eles se mataram. Quando eles chegaram lá, só estavam os despojos de guerra. O ouro, a prata, as ovelhas, os bois. Diz a palavra de Deus que 3 dias e 3 noites eles ficaram recolhendo a riqueza, que eles não tiveram que dar um tiro para ganhar, porque quem batalhou a batalha deles? O Senhor. Consequência de quê, querido? De jejum e oração. Querido, sabe qual a consequência do jejum? O jejum, ele gera fé e atrai a presença de Deus. Quando Jesus disse aos discípulos assim, ó, que eles não puderam expulsar o demônio, foi por quê? Por falta de jejum e por falta de fé. Ele falou assim, ó, não sejais incrédulos. A falta de fé foi um fator decisivo no fracasso daquela tentativa de libertação. Eles já estavam acostumados a orar e a cura acontecer. Eles já estavam acostumados a orar e os demônios caírem. Mas em algum momento, na caminhada da fé, a vida de consagração deles, a fé não foi suficiente para libertar. Sabe por quê? Porque fé é algo do espírito e não da carne, querido. Então, quando você ora ao Senhor e você começa a jejuar, você está removendo o entulho da carne da sua vida. Querido, quando você vai jejuar ao Senhor, você está liberando uma fé para entrar em ação com o sobrenatural, querido.
Pois uma das funções do jejum é o quê? É mortificar a nossa carne, querido. Essa é a ação do jejum. O jejum, ele não muda Deus, mas jejum muda o meu coração. Diz em Gálatas 5,16, andai no Espírito e não haveis de cumprir os desejos da carne. E amados, nossa carne, ela sempre vai militar, guerrear com o nosso espírito, querido. A tua carne, ela não crê no milagre. A tua carne, ela não crê no impossível. A tua carne nos limita até nas coisas simples da vida cristã, querido. E o pior, a nossa carne, ela nunca vai nos deixar viver o sobrenatural de Deus. Aí tu está passando por uma luta difícil, terrível. O que é mais fácil, querido? Você pedir ajuda dos homens ou de Deus? Aí você está passando um problema difícil financeiro. O que é mais fácil? Você pedir ajuda de um agiota. Que ele diz assim, ó, eu te dou o dinheiro, mas mês que vem eu quero 50% de juros. Já pensou, querido? Tu pegar 10 mil reais hoje, 10 mil reais, e ele falar, eu te dou 10 mil, mas mês que vem tu vai ter que me dar 15 mil. Querido, se tu está endividado hoje, mês que vem não vai mudar. Mas o que é mais fácil? Eu usar a minha carne para tentar melhorar, resolver os meus problemas e pegar, por exemplo, dinheiro com a agiota e só sabe quem já pegou e se lascou nisso? Ou eu entrar na presença de Deus, orar e buscar o sobrenatural de Deus? O que é mais fácil? É buscar a carne, querido. Infelizmente, mesmo tendo consequências terríveis, eu busco a carne. E é isso que é o problema da vida cristã. O único jeito, querido, de nós vencermos a carne, sabe como é que é? É andando no Espírito, querido. Aí você fala assim, mas pastor, como é que eu faço para andar no Espírito? É simples, querido. É consagrando a tua vida através do quê? Através da oração e do quê? E do jejum, querido. E meu querido, essa é a única forma de você alcançar o impossível de Deus. Uma mudança na tua vida. É você colocar as armas poderosas em Deus para destruir fortalezas em prática. Orando e se consagrando em jejum, querido. Agora, amados, eu sou pastor há quantos anos? 2012 eu fui consagrado. 13 anos, querido. 13 anos de ministério pastoral. Me converti em 99, então eu tenho 26 anos de crente. Desses 26 anos, 13 no ministério pastoral. E, querido, vou ser sincero, como é difícil às vezes a gente jejuar. E, amados, quando eu falo jejum, não é não comer alimento. Ah, pastor, hoje eu fiz jejum, é mesmo, mas que bem. Fiquei, de manhã, saí para o trabalho, não comi, só fui comer à noite, 6 da tarde, quando cheguei em casa. Maravilhoso, irmão, que bênção. Como é que foi ser jejum? Ah, pastor, passei o jejum trabalhando, foi muito difícil, dirigir e tal. Esse jejum você orou? Ah, pastor, não tive tempo. Esse jejum você se consagrou? Você teve um momento com Deus? Você leu a palavra? Você ouviu um louvor? Não, pastor. Então eu quero te dizer que isso não foi jejum, isso foi o quê? Abstenção de alimento. Você fez uma desintoxicação do teu corpo, para a tua saúde foi muito bom, mas para o teu espírito, querido, não teve edificação nenhuma. Porque jejum não é parar de comer, querido. Mas jejuar é o quê? É você ter um momento onde você faz desligar das coisas naturais para ter um tempo com Deus. Querido, é melhor você fazer um jejum de 2 horas. Querido, eu vou acordar de manhã, eu vou abrir mão do meu café da manhã. Eu não vou tomar café da manhã, mas eu vou ter um tempinho, eu vou buscar uma horinha ali, eu vou louvar, eu vou orar, eu vou lançar as minhas tribulações, os meus problemas para Deus, eu vou cantar um louvor, eu vou ler uma palavra, eu vou ouvir. Querido, quem é que ouve pregação no YouTube aí? Querido, se não faz fácil, é maravilhoso. Só cuidado com quem tu vai ouvir. Mas coloca ali, pastor Luciano Subirá, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Hernani Santos, pastora Camila Barros, os pentecostais, tem de tudo quanto é tipo, querido. Ouça, bota o pastor está lá, o pastor está na internet, alguém já viu no YouTube? Está lá, tem umas 50 mensagens do teu pastor lá. Vai ouvir teu irmão. Vai buscar uma consagração, matando a tua carne e enchendo do Espírito. Aí o irmão quer jejuar. Estou em jejum, pastor, que bênção, irmão, está jejuando, está se consagrando, mas passou a consagração toda olhando o Facebook e o zap da vida. Querido, a tua carne se fortaleceu no teu jejum.
Porque jejum é espiritual, querido. Jejum é uma arma poderosa em Deus para destruir fortalezas do inferno. Mas como? Quando você faz dirigido pelo Espírito. Diz a palavra de Deus assim, ó, não, Mateus 6,16, quando jejuardes, Mateus 6,16, Rafa, quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, como os religiosos, que desfiguram o rosto. Ai, meu Deus, o que foi, irmão? Estou jejuando, irmão, nossa, Deus, como eu sou espiritual. Para aparecer aos homens que jejuam. E ele fala, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa deles? Ser visto. Ele está jejuando, todo mundo está vendo que ele está jejum, fazendo careta, fazendo, nossa, que dor de barriga, o que foi? Eu estou 2 dias sem comer, que aleluia. Irmão, já recebeu a recompensa. Mas ele fala, tu porém, quando jejuardes, unge a cabeça com óleo, lava o rosto para que não pareça aos homens, e teu pai em secreto te vê e te recompensará. Jejum, querido, não é ficar sem comer, mas jejum é você ter um tempo, querido, é jejuar, por exemplo, das redes sociais. Olha, eu vou ficar uma semana sem, é difícil, irmão, olha, eu vou te confesso. Eu preciso disso aqui para um monte de coisa, mas é difícil. Irmão, faz uma semana sem rede social. Eu vou ver o WhatsApp só para as informações, mas videozinho, não vou ver. Querido, a tua alma agradece. Agradece. Querido, o jejum ele pode ser parcial. Eu vou jejuar, pastor, eu não consigo jejuar o dia inteiro. Querido, jejum até almoço. São armas espirituais, querido. É hora, pastor, eu tenho orado por um problema há anos. Quem é que está orando há um tempo por uma coisa e não alcançou ainda, querido? Quem é que? Pô, pastor, estou orando já há algum tempo, eu não... Será? Aí faz assim, ó, a irmã Sônia fala assim, irmã Sônia, será que Deus não está me ouvindo? Por quê? Não, porque eu estou orando por um propósito faz tempo e não acontece. E eu, querido, a palavra de Deus fala que os discípulos foram orar e não aconteceu. E Jesus falou o seguinte, querido, é oração e jejum. Porque tem situações que somente com jejum e oração há libertação. Querido, muda a estratégia. Não é que Deus não está ouvindo, querido, mas é que o jejum, ele vai fazer o teu espírito ficar mais sensível a Deus. E de repente não está acontecendo a mudança, porque você não está ouvindo a direção de Deus. Aí tu está orando, pastor, eu quero muito casar com fulano, mas as coisas não estão acontecendo. A gente está noivo, mas a gente tenta casar, não consegue, a casa não vem, aí a gente bate o carro, aí está tudo errado. Querido, se não está acontecendo, talvez é porque tu não está ouvindo Deus. É porque Deus está gritando assim, ó, larga esse mala, porque esse casamento vai ser do inferno. Não casa. Aí tu está orando por algo que Deus está falando, isso é cilada. Mas o teu espírito não ouve, por quê? Porque a tua carne está governando a tua vida, querido. Está na igreja, está louvando, está ouvindo a palavra, mas está surdo para Deus. Por quê? Porque a tua carne milita com o teu espírito, para que não façais o que desejais. Então eu tenho que mudar a estratégia. Pastor, estou orando e não estou ouvindo a mudança, não está chegando a mudança. Querido, começa a se consagrar. Começa a jejuar. Pastor, eu só consigo até o almoço. Então faz até o almoço, querido. Pastor, eu não consigo ficar sem comer. Querido, olha só, um dos maiores jejuns poderosos da palavra de Deus foi Daniel. Daniel, capítulo 10, diz que ele ficou 21 dias de jejum. Mas sabe como é que foi o jejum de Daniel? Diz a palavra que Daniel, ele se absteve de comer coisas desejáveis, como carne e nem vinho. Ele bebeu e nem comeu. Ele comeu o quê? Verduras. Ele passou 21 dias comendo jiló, por exemplo. Alguém já comeu jiló? Irmão, é treco horroroso. Alguém conhece? Jiló, que bom que conhece? Terrível, minha mãe adora aquilo. A minha mãe fazia um cozido, ela botava carne com verduras, ela metia o jiló, ficava tudo com gosto de jiló, coisa horrorosa, querido. Mas diz a palavra de Deus assim, ó, Daniel falou assim, olha, eu quero jejuar, eu quero me consagrar, mas assim, ó, eu não vou ficar 21 dias sem comer nada, mas eu vou abrir mão de comer tudo aquilo que é agradável. Ele não tomou refrigerante, ele não comeu picanha. Por exemplo, vou fazer um jejum de verduras, minha esposa fez esses dias. Eu não sei se foi 30 dias que ela fez, eu não sei se foi 21 dias, minha esposa ficou. E é terrível, irmão, porque eu como porcaria, irmão. Agora imagina, eu chego lá em casa assim, ó, com um doce maravilhoso, e ela me olhar com um olhar fulminante, assim, dizendo,
eu estou de jejum, eu não posso comer isso. E eu lá comendo, de repente, lá, sei lá, uma sobremesa deliciosa. E ela não podia, porque ela colocou no coração o jejum de Daniel, comendo apenas verduras. Então assim, jejum, querido, não é apenas não comer, mas é abrir mão daquilo que é agradável. Então, irmãos, abre mão. Abre mão das tuas redes sociais, abre mão de coisas que talvez é prazerosa para a tua carne, mas você vai matar a tua carne e ligar o teu espírito com Deus, querido. E diz a palavra que 21 dias Daniel orou e jejuou. Querido, 21º dia vem um anjo de Deus. Aí está lá, vem cá, você é Daniel, Israel, dobra o joelho aí, dobra o joelho aí, rapaz. Ora aí, tá, não, Senhor, fala comigo. Eu não estou ouvindo o Senhor falar comigo. Rasga o céu em oração, Senhor, fala comigo, Deus. Aí está lá, 21 dias, irmão, orando, clamando. 20º dia chega assim, ó. Um anjo bate nas costas de Daniel e fala assim: Daniel, valoroso, o Senhor se agrada de ti. E aí diz que o anjo falou: se levanta. E ele fala assim, ó, desde o primeiro dia que você se colocou, olha só, desde o primeiro dia que tu colocou no teu coração, se consagrar, jejuar e buscar minha presença, eu te ouvi. E diz a palavra de Deus que ele orou o primeiro dia, nada de resposta. Orou segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, 11º, 19º, 20º dia. E o diabo falando assim, ó, tá orando à toa. Aí o diabo envia a pessoa para você, ó, você está perdendo tempo em oração. Madalena, não ore, para. Deus não está te ouvindo. Irmã Sônia, para, desiste. Já está 20 dias, Deus não vai te ouvir. E ele perseverou, 21º dia. O anjo vem falar assim, ó, desde o primeiro dia que tu colocou a buscar o Senhor, ele te ouviu. Porém, olha só, o mundo espiritual se moveu. Quando o anjo veio trazendo a resposta dos céus, diz a palavra que um principado demoníaco, principado da Pérsia no caso, se levantou e impedia o anjo de passar. Olha só, querido, uma oração, um jejum consagrado, e nem foi jejum total, foi jejum de quê? De coisas prazerosas. E aí diz a palavra que ele ouviu, e diz que o anjo veio, aí ele falou que o anjo teve que pedir que o arcanjo Miguel, olha só, viesse para lutar contra o principado, contra o demônio territorial, para que a resposta da oração viesse. Ou seja, querido, quando você jejua e ora, o mundo espiritual opera, querido. Tu já parou para pensar que quando tu está orando, querido, tem demônios caindo por terra? Tu já parou para pensar que quando você ora, o inferno cai, querido? Você já parou para pensar que a tua oração ela tem poder, querido? O problema é que nós não temos a capacidade de perseverar em oração até o fim. Nós não temos a capacidade de permanecer em consagração até o fim. E eu desisto. E aí o que acontece? Aí o impossível continua sendo impossível. E Jesus falou assim, olha, porque vocês estão incrédulos. Mas Jesus, a gente orava e o milagre acontecia. A gente baseia muito a nossa vida de fé pelo que a gente já viveu. Não, olha, eu já preguei, almas foram convertidas, é bênção. Olha, eu já tive experiências sobrenaturais com Deus, maravilhoso, querido. Mas a gente não vive de passado, querido. Como está a tua vida hoje? Como é que está o teu agora? E aí que está a questão, querido. Deus quer mudar o teu hoje. Como é que Deus muda o teu hoje? Você reconhecendo que eu preciso me consagrar mais. Eu preciso orar mais. Esther, querido, o povo havia um decreto para que todo Israel fosse morto. E Esther tinha sido colocada como rainha do império, do rei Assuero. Mas diz a palavra de Deus que ele não sabia que ela era judia, havia um decreto de morte, e diz a palavra de Deus assim, ó, colocou-se Esther e todo o povo a jejuar, e 3 dias jejuaram. E 3 dias mudou, foi suficiente, querido, para que mudasse o decreto de morte para a vida. Israel, sobe aqui. E amados, sinceramente, eu sei que tem atos e atitudes da nossa vida que é difícil mudar. Mas, meu amado, eu quero te apresentar hoje 2 armas poderosas. É a oração no nome de Jesus e é o jejum em nome de Jesus.
Querido, um crente que ora e se consagra em jejum, pastor, eu não consigo. Querido, não importa, irmãos, olha só, a gente tinha a visão que jejum, quem achava que, meu Deus, quem achava que jejum é só parar de comer, querido? Quem achava que jejum é isso? Quem achava que eu poderia, por exemplo, jejuar como Daniel fez, tirando só algumas coisas? Querido, Daniel é a mostra que Deus ouve a intenção do coração do homem, querido. Então, amado, você precisa mudar. A sua carne não vai... Irmãos, te coloca assim, ó. Pastor, eu vou jejuar amanhã. Amém, glória a Deus. Querido, tu coloca o propósito de jejuar. Vou ficar até a noite sem comer em consagração. Aí você chega no trabalho, aquele teu amigo que nunca olhou para a tua cara, ele te traz uma caixa de chocolate de Gramado e fala, é para ti. Irmãos, aí tu fala assim, eu vou me consagrar hoje. Aí tu chega no trabalho, eu falava no quartel, tu chega no trabalho, café da manhã pago pelo chefe que nunca pagou, com tudo quanto é tipo de coisas maravilhosas. E aí que você fala assim, Senhor, amanhã eu faço jejum. Querido, eu já fiz isso diversas vezes, querido. Diversas vezes eu fiz isso. Não, hoje eu vou jejuar. Hoje eu me consagro. Aí chega em casa, é aquele almoço delicioso que a mulher fez. É aquele jantar e eu fico, Senhor, eu estou de jejum. O Senhor não vai dar, eu vou quebrar, Senhor. E amado, a gente pensa que não, mas é nessas pequenas coisas que a gente vai deixando a nossa carne vencer. E o nosso espírito vai ficando o quê? Insensível a Deus. Aí a irmã Nilva está na igreja. A irmã Josi está na igreja. Aí a glória de Deus está caindo. Aí a irmã Nilza está pulando no mistério. A irmã Josi está rodando no manto. Mas aí o Cristiano está ali. Que palhaçada. Que monte de bobagem. É tudo emoção. Sim, sabe por quê? Porque tu está insensível a Deus. Tu está carnal, querido. E para quem está na carne, querido, tudo que é espiritual é loucura, é bobagem. Mas em compensação, querido, quando você começa a buscar mais a Deus, querido, até um sopro na rua fala contigo. Quando tu está sensível a Deus, até teu filho, quando vai te pedir algo, você lembra, meu Deus, meu filho está me pedindo, e a palavra de Deus fala, que se vocês são pais maus, sabei dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, sabei dar a você o Espírito Santo. Aí tu fica, meu Deus, tu fala em mistério do nada, e o seu filho fala assim, o que foi papai, o que foi mamãe? Não, é que Deus está falando comigo. Só que, pode a mesma pessoa que hoje está cheio do Espírito Santo, cheio da unção, ouvindo Deus o tempo todo, se tornar um coração duro, endurecido, que não sente mais nada? Pode, querido. E a questão é, o que você vai fazer hoje com essas informações que eu te dei? O que você vai fazer? Você vai mudar teu estilo de vida? Não, eu vou ter uma vida, eu vou começar a levantar mais cedo. O meu celular toca 6 horas para o trabalho, eu vou botar para tocar 5h30. Irmãos, é terrível. Quem levanta aqui 5h30 da manhã ou mais cedo do que isso? Olha, um monte de gente levanta mais cedo do que isso. Irmão, tu imagina tu ter que levantar. Irmão, para quem levanta cedo de manhã, 10 minutos faz ou não faz diferença? Faz. Aqueles 5 minutos diabólico da soneca ali, dá vontade de tacar longe o celular quando toca. Mas, irmão, 5 minutos faz a diferença para quem está cansado. Mas experimenta, querido. Eu tenho que levantar 5h30. Eu vou levantar às 5. Eu vou sacrificar essas minhas meia hora de descanso para ter um tempo com Deus e experimentar. Experimenta ter um momento de consagração e dizer, Senhor, esse meus 30... O que a palavra fala? Trazer ao Senhor sacrifícios de louvor. O que é sacrifício, querido? É eu abrir meia hora de descanso, que para mim é importante, mas eu vou abrir para entrar na presença do meu Pai. Aí você vai acordar meia hora antes e você vai orar, você vai falar com Deus, você vai consagrar a sua manhã. Você vai ouvir uma palavra, nem que seja, querido, um capítulo, você vai ler da palavra. E meu amado, eu vou te dizer que o teu dia vai ser diferente. Olha só, se alguém fizer esse propósito hoje na igreja, Senhor, vou levantar meia hora mais cedo para ter um tempo com Deus. Querido, me procura na quarta-feira ou no domingo que vem e você vai dizer, pastor, minha semana foi diferente, porque eu fiz um propósito de consagração de meia hora. Querido, meia hora. E tu vai ver a mudança na tua vida. Então, meu amado, te coloque de pé.
Quero chamar as crianças, os irmãos para fazerem parte da ceia, porque hoje é dia de ceia do Senhor. E hoje eu quero chamar a diaconisa Nilva. Oh glória, vem para cá, diaconisa. Diaconisa Nilva. Cadê a diaconisa Neneca? Vulgo Marilane. Marilane não é o nome dela, o nome dela é Neneca. Vem cá, Neneca. Corre, mulher de Deus. É correndo. Eis-me aqui, Senhor, para estarem fazendo parte da ceia. E querido, sinceramente, quem aqui quer uma mudança na sua vida espiritual, querido? Seja sincero. Eu quero, amados, eu quero. Querido, eu preciso. A minha alma necessita, carece por mais de Deus. E sabe por que eu gosto de ceia? Porque a ceia é um momento de renovação da tua aliança com Deus. Mas aí diz assim, pastor, mas tu não falou que peraí. Você não falou que a misericórdia se renova cada manhã? Renova cada manhã, querido. Cada manhã tu tem a oportunidade de levantar o teu dia meia hora mais cedo e dizer assim, Senhor, eu quero renovar minha vida contigo, eu quero renovar minha aliança, eu quero renovar o teu chamado na minha vida. Você pode, querido. Só que a ceia é especial, porque a ceia é um mandamento profético que o Senhor fala toda vez que fizer disso em memória de mim. 1 Coríntios 11, 17, coloca para nós lá, o Rafa. 1 Coríntios 11, 17, as instruções que Deus deixou para a igreja. Amém. E diz a palavra de Deus assim, ó. Ih, sumiu aqui. Botou ali para mim? 11, 17. Sumiu. Ah, tá aqui, voltou. E diz assim, ó. Não. 11, 23, obrigado. Eu li errado aqui. 11, 23, diz assim. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. E ele fala, portanto, todas as vezes que comedes deste pão e bebedes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Querido, a ceia é profética, porque a ceia, você anuncia a volta do Senhor. É o momento que você tem de você, por isso que a palavra fala assim, olha, examinai, pois, cada um. É o momento de você examinar e dizer assim, como está a tua vida, como é que está teu altar, que é teu coração, como é que está a tua vida de intimidade com Deus. Tu tem buscado ao Senhor, tu tem tido tempo de consagração, ou a tua carne tem militado e tem governado a tua vida. Querido, se a tua carne tem governado a tua vida, as tuas escolhas vão ser erradas, as tuas decisões vão ser erradas, as consequências na tua vida vão ser catastróficas. Por quê? Porque quem anda na carne vai viver pela carne, e quem anda na carne, querido, vai viver aprisionado numa vida de trevas, querido. Mas a palavra de Deus fala que quando nós aprendemos que nós não militamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, e que Deus nos deu armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, para fazer que o impossível se torne possível. E eu começo a colocar em prática, que é o que? Primeiro oração, segundo consagração, jejum. Eu poderia falar adoração, eu poderia falar várias outras, mas hoje eu vou falar sobre oração e jejum. E querido, quando você começa a ter um tempo de consagração, você começa a ver que a tua vida começa a mudar, e você começa a ficar sensível a voz de Deus. E querido, como é bom você ouvir a voz de Deus. E querido, como eu disse, não é que Deus não está falando. Deus, ele fala o tempo todo. Mas falar com Deus sem ter uma vida de intimidade com Deus é como você pegar o teu telefone, e quando Deus for falar contigo, ao invés de você falar assim, você falar ao contrário. E aí a boca está no ouvido, o ouvido está na boca. Você fala, ele não escuta, ele fala e você não ouve. Por quê? Está usando de forma errada. Pastor, eu vou na igreja, amém, glória a Deus que você vai na igreja. Pastor, eu dou meu dízimo, glória a Deus que você dá seu dízimo. Pastor, eu tomo ceia, maravilhoso, querido.
Mas se você dá seu dízimo, você vai na igreja, você faz parte da ceia, você faz parte dos ministérios, você canta, você louva, você prega, você limpa a igreja, você faz isso tudo, mas você não tem uma vida de consagração, de oração. E se você não tira um tempinho, querido, para você ter esse tempo de jejum e consagração, querido, a sua vida vai ser uma vida de derrota, querido. Então hoje, o Senhor te chama a fazer o que está no versículo 28. E diz assim: examinai, pois, cada um a si próprio. E dessa maneira, então, coma do pão e beba do cálice. Por quê, querido? Por que eu tenho que me examinar? Porque quem come e bebe sem ter consciência, sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Querido, tem muita gente que fala assim: olha, eu não estou com a vida no altar, eu estou desviado do caminho do Senhor, eu estou em pecado, logo eu não vou tomar a ceia. Amém? A escolha é sua, querido. Porém, quando você vem diante do altar e você reconhece: Senhor, eu reconheço que tem áreas da minha vida que precisa mudar, eu reconheço, Deus, que eu preciso orar mais, me consagrar, jejuar, abrir mão de coisas agradáveis aos meus olhos, para buscar mais de Deus. Querido, quando você reconhece e você se humilha, Deus faz nova todas as coisas na sua vida. Então quero te convidar, querido, aí no seu lugar, antes de você vir aqui no altar, quem pode tomar ceia? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que confessaram Ele como o único suficiente Salvador. Nós como igreja gostamos de dizer: olha, aquele que é batizado, e não está errado, porque quem se batizou tomou decisão, falou: não, a partir de hoje o meu velho homem morreu, eu nasci nova criatura, eu sou batizado em nome de Jesus, e toma ceia. Mas, querido, o ser batizado ou não é o tão importante. O importante é o quê? É você já entregou sua vida para Jesus, e você já declarou que hoje eu vou viver uma nova vida com Deus. Então, você que hoje já entregou sua vida para Jesus, é batizado: pastor, ainda não sou batizado. Querido, o seu coração vai ser o seu filtro, o seu coração vai decidir se você pode ou não fazer parte da ceia. Eu não posso dizer que você que não é batizado não pode, mas eu também não posso dizer: olha, tome, porque a palavra de Deus fala: examinai cada um o seu coração. Se você já entregou sua vida para Jesus, você abriu mão do mundo e declarou que Jesus é o único suficiente Salvador, hoje é tempo de você renovar a tua aliança. Então, antes de você vir aqui pegar a cálice, pegar o pão, eu quero dar uma oportunidade, querido, de você renovar a tua aliança com Deus, de você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu tenho errado, Deus, eu tenho tropeçado nessa área da minha vida, eu tenho sido um mau marido, porque eu não tenho provido dessa forma, eu tenho sido um mau filho, eu tenho sido um mau servo de Deus, Senhor. Eu tenho abraçado áreas da minha vida que tem me levado para as trevas, o pecado tem me amarrado. Mas hoje é o tempo de você confessar e abandonar, porque a palavra de Deus fala: aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Então é o tempo de você renovar sua aliança com Deus. Então eu vou te dar um tempinho para você orar. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Eu só não vou chamar aqui no altar, porque eu sei que todo mundo viria. Então aí no teu lugar, se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Nós vamos orar agora, e eu quero que você renove a sua aliança com Deus, que você renove seu tempo com Deus, e que você possa ter esse tempo de quebrantamento ao Senhor. Ore a Deus, querido, ore. Fale com Deus, só uns minutinhos. Se quiser dobrar os joelhos, se quiser se jogar no chão, deita no chão, mas fala com Deus, querido. É a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Olha, Deus, usa-me como um farol que
as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor. É o Senhor, querido, e me conhece. Tu conhece meu coração, Senhor. Quebra, Senhor, quebranta-me, quebra meu coração nessa noite, Senhor. Me transforma, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Muda meu coração, Senhor. E enche-me até que em mim te ache só ti. O rachalabastria. Usa-me, Senhor. Usa-me, como, querido? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda nessa noite, sonda-me, quebranta-me, me transforma, Pai, transforma-me e enche-me, usa-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Usa-nos, Senhor. Oh Deus, que nessa noite, Senhor, nós possamos ser sondados por Deus. Sonda, Senhor. Vê se há algum caminho mau, algum caminho errado, Senhor. Cura-nos, Senhor, aquilo que nós precisamos ser curado. Transforma aquilo, Senhor, que está errado, que está sujo, que está fora do lugar. Transforma, limpa, purifica e nos usa para a tua glória, Senhor. Deus, que tudo aquilo que tem sido reprovado na minha vida nessa noite, pecados que tem me amarrado e tem feito eu tropeçar, Senhor, áreas dos meus olhos, da minha mente, que tem feito eu desejar e cobiçar aquilo que não vem de Deus, que tem feito eu fazer e falar coisas, Senhor, que não te agrada. Que nessa noite nós possamos ser soldados, lavados, curados, transformados pelo poder do teu nome, Jesus, e que nós possamos mudar nosso estilo de vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu convido você que examinou o seu coração, que expôs as suas mazelas, as suas podridões ao Senhor, e disse: Deus, eu não quero mais errar. Me lava, me purifica, me transforma, me cura, me liberta. A partir de hoje eu quero viver uma nova vida. Eu quero fazer um propósito de consagração, de ter mais tempo contigo, de eliminar aquilo que é prazeroso para a minha carne, para buscar aquilo que te agrada, Senhor, e viver um novo tempo de Deus. Você que fez essa oração, eu te convido a vir aqui, pegar o suco que simboliza o sangue,
e o pão, que simboliza a carne do Senhor. Em nome de Jesus, vem, pegue e não coma ainda. Em nome de Jesus, vem, pode vir. Aleluia. Você que crê, que é crente, servo do Deus Altíssimo, lavado no sangue do Cordeiro. Amém. Aleluia. Tá faltando gente. Cadê o menino? As crianças. Vem as crianças aqui com os pais. Alguém chama lá a pastora Lisiane. As crianças ficam junto com seus pais nesse momento. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor quer renovar a tua vida nessa noite. Cristiano, sobe aqui, Cristiano. Sobe aqui. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Já peguei. Tá bom. Aleluia. Dá mais um pãozinho. Teu sangue leva-me além. Já tem. Só quero o pãozinho. Amém? Todos estão com a ceia? Eu faltou o pãozinho. Alguém não pegou o pão? Alguém não pegou o suco? Amém? Todos pegaram? Amém, glória a Deus. Querida, a palavra de Deus fala assim: pois o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Querido, Cristiano, ora pelo corpo, pelo pão, antes de você ceiar, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, bom Deus e Pai, Aleluia. em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos aqui diante do corpo de Cristo, Pai. Simbolicamente aqui, meu Deus, representado pelo pão. Aleluia. Nós, meu Deus, entendemos, Pai, Em nome de muito mais Jesus. do que isso, Pai. Quando nós comemos desse pão, nós fazemos menção do Senhor. Amém, Entendemos Senhor. que o Senhor deu a sua vida por nós. Amém, na cruz Senhor. do Calvário, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, tomais e comei, que este é o corpo do Senhor, em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Querido, esse cálice simboliza o sangue de Jesus que nos lava, o sangue de Jesus que nos purifica, o sangue de Jesus que nos faz ser nova criatura. O vinho simboliza a presença do Espírito Santo, querido, nessa noite. Que o sangue de Jesus venha te lavar, venha te purificar. Que o sangue de Jesus venha escrever uma nova história na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu consagro a Ti, Senhor, esse suco que simboliza o Teu sangue. Senhor, que nós possamos ser lavados, Senhor. Que nesta noite nós possamos ser sondados, limpos, transformados, purificados. E que possamos viver um novo tempo de Deus. Em nome de Jesus. Tomai todos. Amém, amados. Amém, glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Em nome de Jesus, aleluia. Amém, chamar as crianças para virem também. Teu sangue
Nós somos livres graças a teu sangue, Pai. Eu sou livre. Oh, aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declara assim, amado, alvo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto Que a neve seja. Oh, alvo mais. alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve seja. Eu sou livre, eu sou livre. Nós somos livres, queridos. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Convidar a pastora Lisiane a estar encerrando o culto em oração. Amados, quarta-feira, culto de oração, venha, querido. O Senhor tem uma palavra de cura. O Senhor tem um milagre para a tua vida. Amados, uma igreja que ora, uma igreja que se consagra, é uma igreja que vai andar no sobrenatural. Querido, nós vamos ver o poder das trevas cair ao terra. Nós vamos ver cadeias sendo quebradas, nós vamos ver grilhões sendo rompidos, no nome de Jesus, querido. Uma igreja que ora, uma igreja que se consagra, uma igreja que decidiu abrir mão do mundo para andar na presença de Deus, é uma igreja imparável, querido. O seu casamento vai ser transformado, as tuas finanças vão ser mudadas, a tua casa, as enfermidades sairão, em nome de Jesus Cristo. Querido, busque isso, querido. Quarta-feira, culto de oração. Sábado teremos nossa célula. Eu vou esperar uma casa ainda como voluntária para a gente fazer. A gente vê ainda. Quem não tiver no grupo da igreja me fala que eu coloco vocês. Sábado, culto na célula tem sido maravilhoso, querido. Meu Deus, como tem sido bom. Domingo, culto da família. Querido, Deus tem uma nova história para a tua vida. Querido, Deus tem um novo começo. Pastor, já comecei mais de 1000 vezes e caí. Querido, dessa vez vai dar certo. Sabe por quê? Porque toda vez que você se prostra e confessa: Deus, eu não quero mais ser assim, Deus te dá uma nova chance. Porque enquanto há fôlego de vida, há esperança, querido. Enquanto o Senhor está fazendo que o dia amanheça na tua vida, Ele está dizendo assim: filho, até ontem você caiu, até ontem você tropeçou, mas eis que eu faço nova todas as coisas na tua vida. A minha graça te basta. Eu faço uma nova história na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, igreja. Amém, glória a Deus. Pastora